Fala pessoal, estou na área aqui de novo. Hoje eu vou falar de algo que eu acho que é uma dica mesmo para a galera. Tem a ver com a luthieria, mas tem mais a ver com coisas que eu aprendi em outras áreas que eu trabalhei, em outras questões. Vou falar para vocês sobre uma postura que a gente adotou na oficina, que veio de experiências de outros locais. Eu trabalhei um tempo com montagem de som numa empresa. Geralmente não era eu que fazia o orçamento, eu só fazia a execução do instrumento. Não fazia o orçamento, fazia só a execução do serviço. Era muito a igreja, montagem de som, montagem de PA, cabeamento. E uma coisa comum que acontecia é que quando a pessoa responsável que fazia os orçamentos, muitas das vezes pela dificuldade ou talvez pelo custo, eles não colocavam o cabeamento. Então, algumas vezes a gente foi montar som e a gente foi trocar potência e as ligações das caixas, por exemplo, estavam em série ou estavam em paralelo. Nesses anos que eu trabalhei, teve caso de queimar potência por causa disso, de ter muito ruído por causa disso, enfim, de não conseguir entregar um trabalho de qualidade porque não foi passado um orçamento para fazer a parte de cabeamento. Eu entendo um lado, porque muitas igrejas eram igrejas pequenas e eles não tinham a condição financeira para trocar todo o cabeamento, para fazer um serviço 100%. Porém, a falta, vamos dizer, de orçamento deles prejudicava direto o nosso trabalho. Em muitos casos eu vi a empresa ter prejuízo porque não se posicionou com a exigência da troca daquele material. Tá? E por que eu estou falando isso em relação à luthieria? Porque isso acontecia nessa época, então, vamos dizer, para não perder o cliente, era aceito fazer esse tipo de serviço. Isso é algo que aconteceu bastante no começo da luthieria e que eu considero um erro meu na luthieria e em várias áreas de trabalho. Às vezes você tem o seu segmento de trabalho, você pode até cometer esse erro e eu acho que isso aí, esse contexto que eu quero colocar talvez até te ajude. Eu vou dar um exemplo em relação à elétrica de instrumento. Aconteceu já algumas vezes na outra oficina do cliente, por exemplo, ele não tinha condições naquele momento de fazer uma elétrica no instrumento. O que ele fez? Ele entrou na internet, ele viu uns tutoriais e ele comprou os potenciômetros e tentou fazer em casa. O resultado é meio que óbvio quando você não tem o mínimo ali de conhecimento, não sabe trabalhar com ferro de solda, com temperatura, e ele não conseguiu fazer. E aí entrou em contato para a gente ressoldar, fazer toda essa remontagem elétrica. E aí, beleza, quanto que fica, tal, é o valor de uma revisão elétrica, vamos fazer a revisão elétrica. E o resultado foi que ficou muito ruim o som. O som ficou com muito ruído, ficou com muito chiado, porque ele já havia praticamente derretido os potenciômetros, a quantidade de solda, a temperatura do ferro de solda. E eu vendi para ele um serviço de revisão elétrica. E quando a gente vende um serviço de revisão elétrica, de correção, você tem que entregar o serviço bem feito. Ele não pode ter ruído, e eu não posso usar a desculpa que as peças estavam danificadas, porque eu aceitei fazer o serviço confiando que as peças estivessem boas. Entendeu qual que é o ponto? Antigamente eu poderia até ficar bravo. Tipo assim, o cara folgado, o cara trouxe essas peças ruins e ainda quer um serviço bem feito. Só que hoje eu entendo que sim, ele entregou peça ruim, mal soldada, com defeito, e ele sim queria um serviço bem feito, porque eu aceitei utilizar aquelas peças. E isso sempre causa prejuízo. Eu costumo dizer que é o prejuízo disfarçado de lucro. Porque aí você fala, vou fazer aqui, não vou precisar comprar peça, não vou precisar correr atrás, e já está tudo aqui. É só eu fazer a ressoldagem, trocar uma meia dúzia de fio e está resolvido. E no final gerou prejuízo, porque aí o que acaba fazendo? Para garantir que o seu serviço esteja entregue perfeito, a melhor opção é você trocar toda a elétrica. Então você troca a elétrica e eu não posso cobrar isso do cliente porque eu não verifiquei no começo. Então isso abriu uma margem, abriu uma janela, não foi uma vez que aconteceu, tá? Foi algumas vezes que aconteceu, até eu entender que eu estava tendo um prejuízo disfarçado de lucro.
porque eu estava aceitando fazer uma peça que eu não conhecia, não conhecia mesmo a peça, eu arrisquei fazer o serviço e no final levava prejuízo. Então o que eu quero dizer para vocês? Isso me ajudou, e eu espero que ajude de alguma forma vocês essa experiência. Para você que presta um serviço, existem lucros que a gente precisa negar, porque são prejuízos disfarçados de lucro. E esse é um caso. Então, hoje na luthieria, por exemplo, algumas pessoas podem até não entender o nosso posicionamento. Eu não faço mais revisão elétrica. Tá? É igual troca de cordas. Também, num outro vídeo eu vou falar sobre troca de cordas. Então, assim, eu faço troca de cordas na oficina para quem já é cliente e para quem eu já mexi no instrumento. Quem eu não conheço o instrumento, nunca mexi, eu não faço a simples troca de corda, eu não realizo na oficina. Porque na hora que você faz a troca de cordas, você não sabe se está regulado, pode ser que estava com uma outra tensão, e pode ser que já estava com uma dificuldade, com trastejado, e já aconteceu da guitarra chegar trastejando, não conferir, fazer a troca de corda na frente do cliente, e ele tocar e falar, pô, mas agora está trastejando. E antes não estava. E aí eu tenho que fazer praticamente um ajuste para o cara, e sendo que eu não tinha visto se o instrumento estava trastejando ou não. Então, para não criar esse atrito com o cliente, para ele não ficar chateado comigo, eu ter que sempre verificar, de entrar naquela questão, pô, mas você pediu para fazer X serviço, e esse serviço não afeta. Então, para não ter esse desgaste de ter que explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu optei em ter algumas frentes de trabalhos diferenciadas. Por exemplo, regulagem. Ajuste, regulagem e uma retífica corretiva. O instrumento veio e já está incluso uma revisão elétrica. O que seria a revisão elétrica? Uma limpeza, e se tiver uma ou outra solda que precisa refazer, a gente refaz ali rapidinho, mas a gente já confere. Porque nessa conferência eu já sei se algum componente vai estar muito ruim. Se ele estiver ruim, eu já ligo para o cliente, falar, esse potenciômetro tem que trocar. Ah, não, mas eu não quero trocar agora. Tá bom, mas você está avisado, eu vou fazer o serviço que você pagou para ser feito, mas você já está ciente que você precisa mexer nessa área e que não está incluso nesse serviço que a gente fechou. Então, para eu poder ficar livre de ter essa preocupação. E com a elétrica é a mesma coisa. Então, hoje na oficina, por exemplo, a gente não solda fiozinho. Ah, só um fiozinho solto. Eu costumava brincar que se é só um fiozinho solto, você mesmo resolve. É só um fiozinho solto. Emenda, entendeu? Acho que qualquer um consegue ter essa capacidade. Então, nunca é só um fiozinho solto. E essa dica eu deixo para qualquer área de trabalho, não só para a área da luthieria. Então, não aceitem dar um jeitinho ou fazer um gambiarra. Então, a elétrica já chegou, não conseguiu. Se alguém não conseguiu resolver o problema, então ela já chega na oficina sabendo que ela não conseguiu resolver o problema. Então, eu não vou tentar resolver esse problema. A gente vai solucionar, não é tentar. E a solução correta é trocar. O potenciômetro já tentei soldar, não pega a solda, não consegui. Beleza, traz aí, vamos dar uma olhada, vamos. Pô, aqui a elétrica realmente você precisa refazer. Então vamos trocar a elétrica. Ah, mas eu acabei de comprar o potenciômetro e tentei soldar. Cara, você pode pegar esse potenciômetro, guarda ele de reserva. Mas eu não posso garantir um serviço, sendo que já foi soldado, ressoldado. Então eu não sei qual é o dano que foi causado nessa peça. Ah, mas aí eu não tenho condição de comprar outro, tal. Cara, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Porque é o serviço que está em jogo, entendeu? Vocês vão conseguir entender isso. Você que trabalha num ramo de prestação de serviço, o seu cliente ele precisa entender que você entende a situação dele, você sabe que às vezes ele não tem condição de estar trocando essas peças, que é caro, que não é fácil. Assim como eu tive vários instrumentos que eu lidava no gambiarra, porque eu tocava e não tinha grana para comprar. Eu já fui à época que eu fervia cordas de contrabaixo. Então, assim, eu entendo isso. E isso me fez aprender a fazer os meus próprios serviços. Então, só que hoje talvez isso possa te ajudar. Se você não tem condição de pagar um profissional, de trocar toda a elétrica, aí você tenta fazer em casa e não consegue, isso que sirva de gancho para você realmente aprender. Então, baixa um tutorial, baixa um diagrama, tenta fazer e resolve. Mas geralmente um profissional ele não vai aceitar usar peças usadas, que é para um profissional que possa ter a garantia do serviço. Então essa é uma dica, e eu acho que essa dica serve para todas as áreas,
tá? É a mesma coisa, o pedreiro chega e, cara, eu preciso terminar esse muro. Eu fiz um muro de 2 metros, eu preciso fazer mais 2 metros. Já está aqui, isso aqui é só subir. O cara ele precisa fazer uma análise. Cara, deixa eu ver quantos metros foi aterrado isso aqui. Será que vai suportar o muro? Vamos fazer um estudo? Tá, e tem coisas que o cara consegue identificar e fazer. Só que às vezes o cara não tem esse tato. Ele pega e fala, não, beleza, vamos fazer, fica X e tal. Aí o cara fica feliz, pô, cara, eu vou ter um lucro bacana, porque já está feita a parte do alicerce, o cara sobe 1 metro de muro, ele cai inteiro, porque não tinha sustentação para fazer. Então esses são os casos que eu chamo que é prejuízo travestido de lucro. Então a gente que trabalha com mão de obra, tem que tomar muito cuidado com esse prejuízo escondido atrás de uma tendência de um lucro. E cara, geralmente 99% dos casos, quando você pega um serviço deles, é dor de cabeça. É melhor não fazer. Então eu entendo que nem no começo da oficina eu aprendi isso fazendo. Eu não estou contando uma historinha para vocês só e falando, não aceite serviço, tem uma oficina premium, só aceite componente de primeira, só use corda boa, só mexa em Gibson, como tem alguns casos que a gente sabe. Então não estou dizendo isso para vocês, existem processos, existem caminhadas em toda a área de serviço. Então no começo é igual à internet, no começo, dependendo da área que você trabalha num funil. Então a luthieria não é diferente. Então quando a gente começou a luthieria, a gente abriu a boca do funil, era enorme. Então, eu preciso só soldar esse captador aqui, os potências são tudo usados, vamos fazer. Vamos dizer que 80% não deu dor de cabeça, 20% deu prejuízo. Na somatória, no final do mês, os 20% compensavam eu ter 20% de prejuízo, tendo 80% de lucro nos outros casos que deram certo. Tá? Então compensa, não estou falando que não compensa, vamos entender. Então quando você está começando o negócio, você tem que aceitar, não tem como você negar esse tipo de serviço. Porém, o cara que procura esse tipo de serviço, que é mais uma adaptação, uma limpezinha, um gambiarra, tá? Eu não digo, vocês entendem, né? Eu acredito que a galera que está acompanhando o canal, que está curtindo, tem neurônios. Então vocês conseguem entender o que eu estou tentando passar para vocês. Não é que a gente só trabalha com coisa top, só põe peça nova, a gente é o gourmet da luthieria. Não tem nada a ver com isso. A gente tem padrão, a gente tem processo, a gente quer entregar qualidade. Então, no começo a gente tinha processo, não era tão bom, tinha qualidade, não era tão boa quanto hoje, e a gente entregava um resultado ok dentro daquilo que a gente se propunha a fazer. Então, se você está começando, cara, tem que fazer, aceita, tem que fazer. Existe um público muito grande que não tem a condição de pagar a troca total de uma elétrica. Então, e essa galera, eles vão procurar alguém dentro do seu nicho, dentro do seu orçamento. E eles sabem o que eles vão encontrar. Entendeu? Então, eles vão chegar em você que está começando e eles sabem que você não vai entregar todo aquilo que... toda aquela experiência, toda aquela qualidade. Porque isso acontece, a qualidade ela vem com o tempo. Então o que eu quero dizer não é questão de arrogância, não é dizer agora o cara está grande, o cara não quer fazer esse tipo de serviço. Não tem nada a ver com estar grande ou estar pequeno. Tem a ver com processo, tem a ver com evolução e aonde a gente quer chegar. Então alguns serviços que a gente realizava, incluindo a eletrônica, por exemplo, tem muitas pessoas que foram meus clientes com eletrônica. Amplificador, já mexi com microfone, mesa de som. Hoje eu não trabalho mais com a parte de eletrônica. Porque aonde a gente está indo, para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar, esses serviços tiravam o nosso foco. Então hoje a gente não faz esse tipo de trabalho pelo único motivo. Ele vai atrasar a nossa trajetória até o foco onde a gente quer chegar. Então é só por isso que a gente não faz mais esse serviço. Então, em toda empresa, em todo trabalho, isso é na vida. Então, você corta algumas coisas na sua vida que não é que vá atrapalhar a sua caminhada, mas não vai somar na sua caminhada. Então, tudo que é aquilo que não soma, automaticamente atrapalha, te mantém no mesmo lugar. Então é isso. É só essa questão que eu queria falar com vocês sobre serviço, sobre posicionamento. Não sou coach, não quero ensinar, não estou vendendo curso, nem nada disso. É só uma coisa bem corriqueira que acontece na oficina. Algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem, mas é só uma dica.
tentem sempre, quando você for fazer um serviço, se você está começando qualquer trabalho, você acaba aceitando coisas que não deveria, faça a conta, se o prejuízo que você está levando, se o prejuízo disfarçado de lucro nesse serviço vale a pena correr esse risco ou não vale a pena correr esse risco. Tá? Porque muitas das vezes você, pensando que o cliente não tem condição de comprar um equipamento novo, uns proteção, de comprar as peças novas, você vai estar ajudando ele fazendo uma limpeza ou uma adaptação, às vezes você está perdendo um futuro cliente. Porque às vezes na cabeça desse cara ele vai pensar, puta, aquele dia tal, eu levei lá para ele, o cara deu um jeitinho aqui, mas funcionou uma semana, puta, vou ter que trocar tudo de novo. Gastei para fazer esse serviço, agora vou ter que trocar tudo de novo. E em muitos casos, quando você faz esse tipo de serviço, quando esse cara ele está numa situação melhor, onde ele pode comprar os equipamentos, os componentes novos, não é você que ele procura. Porque aí você pode ficar taxado como o cara do gambiarra. Então, muitas vezes só vão te procurar nesses casos. Eu quero um cara que faz rápido e baratinho. Então, ele vai te procurar como um solucionador de problemas, não, é um adaptador, um cara que faz uns gambiarras. Então, cada um vai se posicionando de uma forma. Beleza? Eu acho que é isso que eu quis passar. Se vocês entenderam, comenta. Se não entenderam, comentam também. E continua seguindo aí o canal. Vamos continuar fazendo os vídeos. Tem as lives também, que logo vão... Eu não sei se quando sair esse vídeo eu já comecei com as lives, ou as lives vão começar ainda. Como eu disse no primeiro vídeo, e no mês passado, eu acho que eu falei os vídeos, que assim, galera, quando eu falo isso, eu não sei direito quando que vai sair os vídeos, porque a gente está gravando e está programando. Então vai ter vídeos, por exemplo, antes desse que já vai estar com a qualidade melhor, vai estar com o áudio melhor, mas é porque esse já foi gravado antes. Então a gente começou a fazer esse processo, grava aqui, grava ali, já estamos adquirindo um equipamento um pouco melhor para gravação, para melhorar a qualidade, mas vai ser sempre um processo. Então a gente não quer parar. Então, para não parar, começar e não parar, a gente vai fazer com o que a gente tem. Então, por isso que a qualidade não está tão legal, o áudio não está tão legal, o vídeo não está tão legal, e talvez o tema também não esteja tão legal, mas a gente vai colhendo o feedback de vocês e melhorando, beleza? Valeu demais, galera, tamo junto, qualquer dúvida, chama a gente aí.